Ah, agora já estamos gravando. Pastor Alexandre, muito obrigado por estar aqui. Antes de começar, eu acho que o irmão fechou a cartela do bingo do medo do crente. O irmão primeiro é policial rodoviário federal. Depois o irmão é sindicalista. É vice-presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Brasil, se salvo engano. É metaleiro. Foi missionário da Jocum. Isso também assusta muito crente. E, para fechar a cartela do bingo, é filiado a um partido político, salvo engano, PDT, PDT, brisolista, que agora fechou o bingo completo. Então, pastor, muito obrigado por participar aqui conosco do lado B da igreja. É a nossa intenção e a oportunidade de dar espaço e voz às pessoas que estão construindo ou tentando reconstruir ou manter de pé aquilo que Jesus começou a fazer a obra no Brasil há quase 200 anos. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Fico muito feliz da gente poder conversar aqui nesse espaço de diálogo que o irmão abriu, né? Para a gente poder realmente conseguir conversar em paz, né? Que esse é o que está faltando hoje nos nossos dias. É verdade. E você que está assistindo a gente aí, não se esqueça, por favor, aquele pedido aquele pedido de sempre, que a gente sempre faz. Se inscreva no nosso canal, por favor, em nome de Jesus. Não custa absolutamente nada fazer isso. É muito barato, você pode se inscrever. Custa menos do que um rolo de fita adesiva usado e acabado. Custa menos do que isso. Então, você não custa nada se dar um like aí antes. E deixar o seu like, assinar o canal e também deixar um comentário. Se você não gostou do que ouviu, comenta. Se você gostou do que ouviu, comenta. Se tem alguma dúvida, também comente conosco. Pastor Alexandre, assim como eu perguntei para os nossos outros convidados, eu vou te fazer essa pergunta. Pastor, igreja, para quê? Pois é, quando o irmão estava apresentando aí algumas coisas que eu faço, uma delas é em razão de uma tragédia e tem a ver com a igreja, uma tragédia da igreja. Porque, assim, nenhum dos meus sonhos mais remotos da minha vida eu pensei alguma vez em ser policial. Nunca passou na minha cabeça isso. Eu tinha estudado no colégio militar, no ensino médio e no fundamental, depois já para ingressar na AMAN, e eu não quis ser oficial do Exército porque eu queria ser missionário e pastor. Então, essa sempre foi minha evocação. Só que o que acontece, né? Eu fiz o que todo jovem, pelo menos da nossa época, fazia. Vai, ingressa em um seminário, no estudo bíblico, vai estudar, vive da ajuda dos irmãos, né? Como todo mundo faz, né? E então assumi, no caso, uma igreja, comecei o meu trabalho, só que aí que entra, né, já entrando na resposta inicialmente a essa sua primeira pergunta, é que entrou vamos dizer assim, a tragédia nesse sentido. Porque o que acontece? A gente que recebe da igreja, eu fui pastor de tempo integral, aí já como pastor e não como missionário de tempo integral, 10 anos. Quando a igreja ela não cumpre a sua função bíblica, você pode aplicar a ela uma frase muito conhecida aí, que diz que quem paga a banda escolhe a música. E o que ocorre é que eu via claramente que ia chegar o momento em que eu, minha esposa e minha filha, na época, e meu filho, que morávamos em cima da igreja, ali da igreja no sentido templo, né? A gente ia, em breve, perder tudo, o sustento e a casa. Então, eu, certa vez, estava andando na rua, eu falei, eu junto com o seminário, eu fiz também a faculdade eu fazia de manhã direito e de noite o seminário. O direito era mais por causa da minha mãe, né? Minha mãe ficou indignada
com o fato de eu ter saído da Raman, então eu falei, não, eu faço estudo direito para ter, mas eu nunca liguei muito para aquilo. E aí eu estava andando no Lago da Carioca, no Rio de Janeiro, e vi uma banca de jornais que diz assim, concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Vi assim. Eu nem sabia o que Polícia Rodoviária fazia, não tinha nem ideia. Para mim, era aqueles guarda que ficava ali. Então, eu falei, era o primeiro concurso que apareceu, eu vou fazer. Estudei e passei. Isso foi em 2003, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Acabei entrando como uma forma de sustento e continuei como pastor da igreja. E mesmo assim, e aí eu falei, agora eu vou continuar falando o que eu acredito, né? Vou continuar dizendo aquilo que eu acredito, que não era ofensa a ninguém, mas era o evangelho que eu realmente aprendi, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu o óbvio, né? Acabou que a igreja não me quis mais, né? E eu tive que realmente sair. Só que pelo menos, eu garanti o sustento da minha família. Uhum. Então, por isso, agora voltando, essa questão de ser policial foi por uma tragédia da igreja. Se a igreja não fosse disfuncional como ela está Uhum. sendo, e eu me refiro à igreja no seu sentido, não o sentido orgânico, né, o sentido Uhum. institucional, né, se ela não fosse assim, eu provavelmente ainda estaria ali de tempo integral, fazendo o meu ministério, atuando, trabalhando, né? Mas infelizmente a gente acaba tendo que fazer esses caminhos da vida, né? Uhum. E acabou. Então, para que igreja? Eu acredito realmente na igreja. Nunca abandonei, nunca fui um desigrejado, embora respeite as pessoas que tomaram essa decisão, porque eu as compreendo. E eu Uhum. vou dizer, a gente tem que ter muita força para não ser uma dessas pessoas. Mas a igreja, quando você se refere assim, às pessoas, é muito importante porque a gente não pode viver sozinho, porque isso é a semente do risco da soberba, de você se achar intocável. Eu já tive várias propostas. Começa você uma igreja. Eu respeito quem fez, mas eu nunca tive essa coragem de Uhum. começar, porque eu quero estar sujeito ao escrutínio, à crítica das pessoas que discordam de mim. Não essa Uhum. crítica louca que a gente está vendo hoje, mas uma crítica correta, de uma admoestação, uma exortação. Olha, irmão, você está andando errado aqui, isso não é, essa forma de falar não está correta. E eu acho que a igreja é o ambiente para isso. Então, a igreja sendo funcional, ela é importantíssima para nós. Então, aí eu desculpa a volta toda nessa Não, resposta, tranquilo. mas eu E, acredito na igreja. Eu acredito sim. e interessante que de todas as pessoas que passaram aqui e deixaram o seu depoimento sobre essa pergunta, responderam a mesma coisa. Isso, assim, em síntese é isso, a igreja é um ambiente necessário para os novos convertidos, as pessoas que creram em Cristo. Não dá para ficar sem essa relação Não. e esse encontro, sem esse movimento. Não precisa ser uma multidão de pessoas, mas precisa ter um relacionamento. A igreja é uma rede de relacionamentos. Pastor, a sua história, a história na igreja como pastor de tempo integral e nesse seu primeiro depoimento dizendo que a igreja não soube lidar com a questão de você ter uma outra profissão, ou não entender que a vida do pastor não é uma vida nabalesca, assim, que tomam alguns pelo todo, mas Sim. a grande maioria de nós que estamos no ministério pastoral somos muito mal remunerados, na verdade. Não temos segurança no Brasil. No Brasil, aqui na Espanha é diferente. O ministro de culto ele tem as suas garantias legais, ele precisa ter todas as suas, o INSS, a questão do seguro de emprego, todas essas coisas, mas no Brasil não. Então, muitos dos nossos colegas não têm o suficiente para poder sustentar a família, quiçá
para cuidar da sua própria saúde e também do seu desenvolvimento intelectual. Muitos dos nossos colegas pararam lá no Instituto Bíblico, aqueles que fizeram o Instituto Bíblico, outros nem passaram pelo Instituto Bíblico. Essa falta de leitura e compreensão a respeito do ministério pastoral me fez lembrar de uma postagem, aliás, alguma de suas postagens no Twitter, e um dos primeiros comentários que eu vi, não me lembro qual foi a postagem, foi: além de ser o pastor do cão, o pastor do demônio, o pastor sem Jesus, tanto desses adjetivos que você recebeu, mais uma me chocou em falar que você era uma pessoa que aproveitava dos recursos econômicos das pessoas. Eu pensei, poxa, a pessoa não fez nenhum press release ali para tentar ver lá na bio dele, é policial rodoviário federal, é sindicalista, tem um monte de outras coisas que ele, e aí agora dizendo também advogado, não sei se advoga, mas essa ideia, essa leitura que faz com que algumas dessas pessoas saiam a respeito do ministério pastoral. É um problema na nossa falta de comunicação para explicar o que é o ministério pastoral, é falta de vergonha dos nossos irmãos, vergonha na cara, de reconhecer o ministério, ou o falso testemunho tem falado mais alto do que os bons testemunhos? Falsos testemunhos não, os testemunhos ruins. Uhum. Eu acho que vai mais pela questão do testemunho ruim, porque realmente a maioria, é só a gente lembrar de jogador de futebol, quem gosta de futebol sabe. Os que são famosos são não é a maioria. Os que têm grandes salários é uma minoria. A maioria está lá dentro de um CT, vivendo numa beliche, em condições bem difíceis, né? Tendo que conseguir passagem para poder treinar, é complicado. E a mesma coisa, eu sou oriundo de uma igreja, a nossa igreja é uma igreja pentecostal, e que no Rio de Janeiro, de onde a gente era, as igrejas eram todas em comunidades, a maioria delas. Meu primeiro trabalho que na nossa igreja, você faz tipo um estágio, né, como pastor exortador. Foi lá na igreja de Deus em Jacarezinho, uma comunidade lá do Rio de Janeiro, né? E o pastor, eu me lembro, o pastor, um homem de Deus, um homem querido que eu ajudava, né, como um pastor iniciante, né, ali, ele não conseguia se sustentar só com a igreja, não tinha condição, era muito pouco. Ele trabalhava como pedreiro, ele vendia roupa, ele fazia o que dava. Então, a maioria dos pastores hoje vive de maneira muito simples. Eu me lembro que quando eu era pastor de tempo integral, eu não conseguia um contrato de aluguel, porque não aceitava, a gente não tem renda. Tu não consegue comprar tu não consegue pegar um empréstimo, tu não consegue comprar um carro ali financiado, ninguém dá financiamento, né? Essa é a realidade, a gente não tem. E a questão previdenciária é pior ainda, né? Eu tenho aí 10 anos de trabalho pastoral sem reconhecimento previdenciário, que agora eu estou no INSS pedindo para que eu possa aposentar. Então, a gente não tem, e essa é a realidade, assim, de grande parte. Só que, infelizmente, né, o que ocorre é que existem os absurdos, né? Eu sempre fui contra um pastor que vive do ministério somente ser uma pessoa rica. Isso vai contra o evangelho, porque ele está ali para servir, ele não está para ser servido. Se ele quiser ser rico, vai empreender, vai fazer concurso para juiz, sei lá, né? É que a conta não fecha. Assim, eu tenho para mim que pastor rico, esse rico é só um sobrenome, porque não tem condições. Assim, não tem. A conta não fecha, a contabilidade, o balanço não fecha. A gente sabe, principalmente, bom, não dá para o cara ter uma vida de um milionário numa comunidade sem que ele esteja. Sim, desculpa os colegas que ficaram ricos no ministério, não desculpa não, mas não tem como você. Não, a conta não fecha, porque são centavos. As contribuições são pequenas, e as contribuições muito grandes
muitas vezes nem no gasofilácio chega. Essas Sim. ofertas grandes, esse tráfico de influência, realmente a conta não fecha, né? Eu também não Não, acredito, né? Para mim é não há difícil. como, não há como, porque o que acontece? Eu, por exemplo, eu me lembro quando a igreja, nossa, lá no Rio, cresceu, tinha já uma condição boa de manter 3 pastores, né? Eh, os irmãos tinham, às vezes, umas ideias que começou com aquele negócio de honrar, isso já começou Hum, já no início dos anos 2000. "Ah, é, vamos dar um carro para o pastor, primícias. um carro de presente". Eu rejeitei tudo isso, porque eu entendi como é que eu vou chegar na igreja, pessoa sabendo que eu sou mantido pela igreja com um carro importado, que naquela época era uma coisa, né, a gente não está falando de um carro chinês, né, estamos falando de um que era os carros importados, sei lá, um Mitsubishi, sei lá, uns negócios. Sei. Eu não tenho condição, então eu creio que faz parte do testemunho do pastor viver uma vida modesta, ele não precisa ser pobre, mas se a Uhum, comunidade dele é uma comunidade pobre, ele vai ser pobre. Se é uma comunidade modesta, ele vai ser modesto. Se é uma comunidade rica, ele vai ter que se enquadrar no que diz o texto bíblico, que é o que o próprio Jesus nos colocou como regra, né? De você não ostentar. Isso, uhum, isso a Bíblia fala, inclusive, sobre o nosso vestuário, a forma como a gente se porta, né? E o outro motivo, que aí já não diz respeito somente a pastor, mas diz respeito a qualquer um, é que quem tem uhum. Jesus, o Espírito de Cristo dentro de si, não consegue dormir sabendo que tem gente que está dormindo na rua, que não tem nada, e aí você acumulando um monte, né? Então a gente divide, o que a gente recebe, divide. Né? Então, isso é realmente algo que hoje, um dos motivos que faz as pessoas acharem, pastor está ganhando em cima das pessoas, é por conta dos maus testemunhos, porque é Uhum. digno o pastor receber, a sua prebenda é Claro. pastoral. Acredito que ela tem que ser aprovada ou por um conselho ou pela assembleia, a depender da forma que a igreja Sim. administra, mas jamais ser algo escondido, jamais ser algo que ninguém saiba. Todos os irmãos têm que saber quanto o pastor recebe, né? Aprovar se vão, ou os irmãos, ou um conselho eleito pelos irmãos, se vai aumentar, como é que vai ser, o que ele vai receber, né? Isso tem que ser assim, né? E hoje essas distorções ocorrem por causa disso. O pessoal fala: não, eu dou para Deus, não quero nem saber o que acontece. Não é assim, irmão, É, porque é, é, o que a gente recebe é do Senhor e a gente tem que dar de forma correta, né? E ver que realmente está sendo usado de maneira correta. eu, eu, eu oriento as pessoas, e a minha pergunta vai nessa direção também, e mais uma vez aqui, passando para lembrar você que, por favor, se você que está aí e está assistindo a gente até agora não se inscreveu no canal, pelo amor, não força um boomer, tem que ficar toda hora fazendo isso aqui. Resolve isso logo, deixa esse like, por gentileza, já deixa o comentário. Não faz eu voltar aqui outra vez e pedir para você fazer isso, porque isso é uma dor tremenda. Mas que se eu não faço, você não peça, você não faz, então, por O favor. pessoal não lembra. O pessoal não lembra, terrível. Mas olha só, eu pergunto ao irmão: há uma confusão de maneira do público fora da igreja, que agora nós estamos em evidência. Sempre tivemos uma certa visibilidade, mas agora não só somos objetos de estudo, mas também estamos nas pautas dos grandes jornais e da grande imprensa. Há uma falta de leitura da nossa estrutura de organização. Nós somos uma associação religiosa, sem fins lucrativos, uma associação, uma organização, uma associação, que regida por uma lei das associações do Brasil e que tem um limite muito claro dado pela Constituição, pelo Código Civil, do que a gente pode fazer, daquilo que a gente não pode fazer. E as pessoas, a membresia, os de fora tudo bem, mas a membresia não sabe.
que, por exemplo, a igreja tem que apresentar anualmente ao banco, onde ela tem conta, um balanço o balanço final do contador. O balanço, tem que apresentar o balancinho, apresentar lá no banco para poder reativar ou fazer com que a conta funcione. Só que esse relatório ele deve ser apresentado e publicitado para a igreja. Cada membro tem o direito de saber onde cada recurso foi aplicado. E tem o direito de saber o que se vai ser feito com esse recurso. Esse não conhecimento por parte dos nossos irmãos acaba gerando esse tipo de distorção que você acabou de dizer agora. A tal das primícias, do valor que você vai apresentar para as pessoas, fazer o pastor o seu grande líder e abençoar o pastor. O quanto você acha que essa falta de publicidade, de transparência, é medo, o quanto isso é medo e o quanto isso é vigarice? Olha, O medo eu da ainda colocaria ignorância. Uma pequena parte é ignorância. As pessoas não sabem que é obrigatório. Mas eu acho que hoje, principalmente nas igrejas grandes, é vigarice mesmo. Porque o que ocorre? Para quem está nos vendo, muita gente defende que tem que tributar as igrejas. Muita gente coloca isso. Só que isso é uma incoerência legal absurda. Por quê? Porque a igreja ela deve, como pessoa jurídica, funcionar como um condomínio. Condomínio que acontece? Ele pega, tem as despesas, ele rateia com os condôminos então pagam, às vezes tem um fundo de reserva, uma sobra, mas não é para ninguém enriquecer. Às vezes o síndico é remunerado, recebe lá uma remuneração, mas o condomínio não tem nenhum tipo na sua pessoa jurídica para ganhar lucro. E por isso ele não é taxado. O condomínio não paga imposto. Ele tem que declarar, mas não paga imposto de renda. Sindicato, a mesma coisa. Sindicato não paga imposto de renda. Sindicato, a mesma coisa. Ele não é para ganhar lucro. Ele recebe as contribuições dos sindicalizados e usa para os sindicalizados. Igreja é a mesma coisa. Igreja é para receber as contribuições e usar em benefício da obra a que ela se propõe, né? No caso, a evangelização, o custo administrativo e só. E, claro, também as prebendas pastorais que estão regulamentadas, inclusive, em lei. Isso não é algo ilegal. O problema é que, como a igreja, condomínio, sindicato, tem isenção do imposto de renda, é uma isenção parcial, mas tem, o que ocorre? Ela deve cumprir o que a lei diz. E o que a lei diz é que tem que ter assembleia. Igreja, quando ela precisa fazer assembleia. Isso aí não é uma opção, uma opção eclesiástica. A igreja tem que fazer, inclusive para reconduzir mandatos de presidente, do tesoureiro, do conselho fiscal, vice-presidente, secretário, tem que ter. Então, como é que esse pessoal... Eu nunca vi nessas igrejas novas, as chamadas neopentecostais, esse tipo de prestação de conta. Não é feito. As que fazem ainda são as igrejas mais antigas, aí, algumas batistas, né? Algumas presbiterianas ainda fazem, né? Mas a maioria não faz. E acham que está correto. E isso é ilegal. E isso dá margem, realmente, às pessoas pedirem que as igrejas tenham que pagar imposto. Olha aí o resultado desse tipo de comportamento ilegal, errado, e aí o pessoal vê um pastor com o nome dele na Forbes como um dos mais ricos do mundo. Como é que a população vai agir? Vai dizer, não, tem que pagar imposto. Aí ele vai dizer que isso é venda de livro. Gente, venda de livro não dá dinheiro há muitos anos. Assim,
quando eu ouvi isso, que não, tá dinheiro de venda de livro, eu sou autor, eu escrevi livros. Eu pensei, gente, eu devo ser muito otário. Porque eu me lembro que quando eu fiz edição de um livro, a minha comissão era livro, os meus É isso livros. mesmo, Mas eu tinha que sair para vender os para você livros. vender. É isso, a minha comissão, viu, os royalties ali era tudo livro. Não, toma o livro aí, Aham. essa é a sua parte, livro. Não, Mas olha, eu não realmente. E essa questão do conselho, eu fico pensando o quanto tem que ser criativo o irmão que vai fazer a tomada de assinaturas da ata de eleição, de recondução ao cargo, é, eu aquela ata sei te como é feito em enganei, algumas igrejas, é a família que assina, mas, né? que é assim, mas assim, olha, recondução do presidente, 2/3 da Assembleia, com os membros, e aí, cara, uma igreja aí de, sei lá, de 500 pessoas, 2/3, nós estamos falando de quê? É muita gente, é muita assinatura, tem que escrever com a mão Não, direita, com a mão esquerda. o Código Civil manda que seja, aqui no Brasil, que seja em local acessível ao público, com Uhum. endereço definido, tem que ter um edital avisando que vai ter a eleição, a aclamação, seja lá o que for. Ninguém faz isso. Aí Mas depois querem dizer, ninguém faz, é entende? Isso muito. é a lei. E é interessante, olha, fica a dica aí, ó, se você está assistindo e está querendo impugnar a eleição do presidente da sua igreja, fica a dica. É bem Pega aí fácil, todas essas informações é aí, bem contrata um fácil. advogado, dá facinho de impugnar a eleição do presidente da igreja. Pastor, falando o lado B da igreja é isso, é falar, lembrando do vinil, né? Ficou Uhum. na moda, ficou caro de novo, tá muito caro um vinil, Tá, absurdo, tá muito, eu amo não dá vinil, nem, tenho vários aqui. não dá nem para comprar um vinil agora, porque tá muito Não caro, dá. tá no hype. Mas o lado B do vinil é o lado mais autoral, é as músicas que o compositor falou, olha, o produtor pôs menos a mão, são músicas nichadas, as que vão fazer sucesso estão do lado A. O lado B é esse mesmo, é discutir a igreja e os seus pequenos detalhes, é aquilo que muita gente talvez não conheça como funciona por dentro e como deveria funcionar por dentro. No Brasil, nós temos essa discrepância, né, do movimento evangélico brasileiro de não ter na sua gênese o desejo, não, talvez nem na sua gênese, mas o desejo de manter a fidelidade aos códigos e às disciplinas, apesar de aplicar muito código, apesar de aplicar muita disciplina, não se submete aos códigos e disciplinas da legislação brasileira. Eu sou batista, sou da Convenção Batista Brasileira, e eu sei a história da Joerp, sei a história da Junta de Missões Nacionais, das dívidas milionárias com o INSS, acordos trabalhistas que não foram honrados e todas essas outras coisas. Pastor, eu te pergunto, dentro desse contexto de 2014 para cá, eu vou te dar vou te afirmar algo. Por favor, me contradiza ou Uhum. concorda, sinta à vontade. Em 2014, nos anos 2000, nós tivemos uma virada. Nós víamos de uma crescente de uma igreja basicamente histórica, dos grupos mais históricos, desde o movimento de avivalista da década de 60, e nos anos 90, com os grandes impactos de evangelização, o Congresso Nacional de Evangelização, e todo o movimento da Igreja para a Evangelização do Brasil, acho que muito motivado também pela onda da alfabetização, da chegada de todos os rincões e alfabetização também. É uma luta acho que foi até a doutora Ruth, falecida esposa do Fernando Henrique Cardoso. E aí, 2000, começa então as igrejas com o movimento neopentecostal, chega no Brasil, ainda nos grandes grupos evangélicos,
Lagoinha e essas outras comunidades, um discurso da teologia da prosperidade. Amarrado à teologia da prosperidade, a gente tem o G12, M12 e seus assemelhados. Igrejas em células, por células, com células e toda essa coisa toda. Em 2000, aí nós temos como que uma virada da cara, né? Nós tivemos uma nova roupagem. O Ricardo Mariano, naquele livro Neopentecostalismo, ele fala dessas ondas. Bom, mas em 2014 aconteceu a reeleição da Dilma. E assim, foi uma reeleição que provocou as primeiras histerias, né? Histerias dentro das igrejas. Pessoas, aquela cara do Aécio, ganhou por 10 minutos, 15 minutos, meia hora era o presidente da República, depois fecharam as urnas. Deu. E aí eu me lembro de estar frequentando uma igreja e uma médica, na porta da igreja, começou a vociferar contra as pessoas que estavam chegando e que ela suspeitava que tinham votado na Dilma. E ela começou a dizer que a pior coisa que ela fez na vida foi dar atenção aos nordestinos que frequentavam a igreja dela. Começou em 2014. Bom, 2016 tem o impeachment, toda a luta pelo Estado Democrático de Direito, é um golpe jurídico e militar. 2016, nós temos aí, 2018, então, Bolsonaro é eleito presidente da República, vencendo o Haddad, entre um parênteses aqui, que para mim não queria ganhar, fecha parênteses, não fez nenhum esforço para ganhar, não queria ser presidente da República, não quis. E começamos, então, eu não sei se a melhor palavra é essa, a estratégia do Bannon de afogamento, né? Vamos fazer com que as pessoas falem de nós. Então, 2018 começa com tudo isso aí. E eu acho que a igreja entrou na UTI em 2014, a igreja evangélica brasileira como nós conhecemos, com as suas tradições, com o seu distanciamento político no púlpito, um distanciamento não era tão explícita, eram os movimentos implícitos, reuniões partidárias, mas sempre fora do contexto religioso, do púlpito. Mais as igrejas históricas, um pouco menos as igrejas pentecostais e quase nada nas igrejas neopentecostais, mas em 2018 isso vira. A partir de 2018, todos os púlpitos evangélicos no Brasil, com raríssimas exceções, a menina do Apocalipse falou que era 30%, eu acho que é menos, não quis se posicionar. Então, em 2018, nós tivemos morte encefálica declarada. Estamos respirando por ventiladores, aguardando que alguém autorize desligar da tomada. Dito isso, lembro, eu sou batista, sou um homem carismático, pela graça de Deus, graças a Deus o pentecostalismo me tirou do cinismo. Eu ouvi uma profecia em 2008. E essa profecia foi em que o homem que estava proferindo essa palavra dizia que Jesus estava dizendo para ele que eram para devolver a igreja para ele. Porque se não a devolvesse a igreja para ele, ele iria tomar porque ele era dele. E a maneira como ele ia fazer isso era expondo a igreja, essa igreja, expondo a nudez, como expôs os sonhos mais tórridos e os fetiches sexuais das duas irmãs de Ezequiel 33. 2008. Pergunto ao irmão. O irmão vê dessa forma. O irmão vê se essa profecia tem sentido. O irmão acha que aquilo que eu acabei de falar faz sentido? Olha, eu acho que sim. Eu iria, talvez, um pouco antes,
embora 2014 foi assim é uma data que a gente pode colocar como um marco, mas a gente sentiu isso em 2010 também. Uhum. Porque Verdade. eu me lembro, em 2010, eu estava em Santa Catarina já. Eu tinha saído do Rio e tinha vindo para cá. Estava morando em Blumenau, estava numa igreja lá. E eu, na época, eu me engajei fora da igreja em apoio à Marina naquela época. Era uma irmã, Uhum. entendia que seria importante para acabar com aquela divisão que naquela época era em torno de PSDB e PT. Eu Uhum. entendia que seria um bom caminho para uma pacificação, que eu via que a coisa ia ficar cada vez pior. E já Uhum. naquela época, embora alguns pastores se juntaram a ela, mas já naquela época a gente já sofria, Uhum. porque inventavam dizendo que ela não era crente, nada, porque ela estava no Partido Verde naquela época, e que o Partido Sim. Verde era comunista, que apoiava a maconha, que apoiava o aborto, aquelas coisas de sempre, né? Mas lá chegou em 2014, de novo fomos apoiar a Marina, né? De novo a gente se colocou, só que aí não, aí em 2014 a situação ficou de guerra mesmo. Me lembro que eu estava, que passava em looping aquele vídeo do pastor da Igreja Batista em Curitiba, o Pascoal Piragini, em que ele Sim. botava lá imagens de aborto, de infanticídio e tudo, e dizia que aquilo Uhum. era culpa do PT. E que quem votasse naquilo estaria sendo cúmplice daqueles crimes. Né? Algo que era um completo absurdo dentro da tradição da igreja. Né? Que eu me lembro que na época ali no final dos anos 90, eu participei de uma reunião da AEVB em que foi Uhum. feito o decálogo, né? Lembra, né? O Lembro. decálogo do voto evangélico, né? O decálogo do Eu voto lembro. evangélico ético, né? E eu me recordo que ficou de fora a Igreja Universal, ela Uhum. não queria até participar da EVB, mas o Caio Fábio na época não quis, e a Assembleia de Deus do Campo de Madureira, ali, do pastor Manuel Ferreira, porque eram duas igrejas que botavam político no púlpito mesmo, que era Uhum. e aquilo não condizia. E depois dali, aí realmente a data de 2014, eu penso que a igreja, e eu acho que tem a ver mesmo, entrou na UTI, porque ficou uma situação, começou a ficar um clima irrespirável na igreja. Eu não vou nem entrar nos pontos em que há erro da esquerda, que a esquerda Uhum. brasileira errou, o partido que estava no governo, o PT, inúmeros erros e que ajudou nisso, mas nós temos que entender o seguinte: nós somos cristãos, É nós isso. seguimos o evangelho. Então, o erro dos outros não vai justificar os nossos. A gente tem que agir de outra maneira, a gente tem que agir com amor, a gente tem que agir de outra forma. Não é dessa forma, né? E aí, realmente, eu lembro da época assim que o meu irmão, ele era ateu, e aí ele se converteu, foi para a igreja Bola de Neve, porque ele era surfista, e eu apoiei ele, não queria, embora eu tinha Uhum. várias restrições com aquela igreja, mas eu falei, pô, não, vai, fica lá. E eu comecei a ir lá para poder apoiar ele, para ele continuar firme, né? E chegaram claramente lá e botaram lá um pastor que era procurador da República, falando de Olavo de Carvalho e chamando de endemoniado quem votasse na Dilma. Meu irmão, para quem ele foi fundador do PSTU em Santa Catarina. Meu irmão foi do PT, ele é mais velho que eu, ele tem 66 anos. Ele foi do início do PT, foi expulso do PT porque ele era radical demais. Aí ele se converte, ele converteu mesmo, conheceu Cristo, sabe? Ele chorava. Quando aquilo chegou, aquilo acabou com Uhum. ele. Aquilo acabou com ele. Aquilo destruiu a vida dele. E eu tive que, pessoalmente, me meter na situação. Tive que enfrentar, pastor, teve discussão em púlpito, a coisa não foi fácil, em Florianópolis.
Uhum. Então, eu penso que o ambiente ali começou realmente a igreja na UTI. E hoje eu posso dizer que aquilo que eu, como pentecostal, acreditava que Uhum. estaríamos. Eu não acredito no pré-tribulacionismo, né? Uhum. Na nossa igreja, a gente tem margem para poder acreditar. Eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito na tribulação Uhum. mesmo, acredito na vinda do anticristo, acredito em tudo isso aí, né? E só que eu não, eu ouvia falar que a igreja ia acabar adorando algum líder político, mas eu achava não, isso aí não tem possível. Hoje eu não tenho dúvida de que se o anticristo não está, mas o espírito dele já dominou a igreja organizada no Brasil. Pelo menos no Brasil, Uhum. e Uhum. eu posso falar dos Estados Unidos, porque a nossa igreja é americana e volta e meia eu frequento lá e sei como é que funciona lá. Então, assim, ó, o espírito do anticristo dominou. E aí, quanto à profecia, eu não conheço essa profecia, mas eu conheço uma profecia do pastor David Wilkerson, que Uhum. profetizou e escreveu, inclusive, um livro com essas profecias, ou ele escreveu, ou compilaram, não me lembro, chamado Toca a Trombeta em Sião, o título em português, e que ele fala exatamente isso, que a igreja ia se desviar e que Deus iria punir, aí ele está falando da América, com fogo. Olha só o impacto. Eu, com certeza, se ele escrevesse um livro desse hoje, ele ia ser expulso dos Estados Unidos, porque ele fala do país dele, ele mostra o pecado, ele mostra a igreja se tornando materialista, querendo somente dinheiro, conforto, luxo. E a gente sabe a história daquele pastor, como ele Sim. começou a vida dele, um homem de Deus, realmente um pastor de rua, que queria ganhar gente da rua, gente drogada, gente que estava em gangue, estava lá pregando o evangelho mesmo, que é um dos exemplos que eu tenho da minha vida, né? Que é Uhum. a vida do pastor David Wilkerson. Então, eu acredito que essas profecias têm realmente total ligação com o que ocorre hoje. Acredito que a igreja está no período de apostasia total, se afastando, afastada do Senhor, e que Deus vai juntar um remanescente, seja nas Uhum. casas, nos pequenos grupos, para que a igreja continue sendo uma igreja triunfante, a igreja de Cristo. E que isso realmente estamos nessa fase, dos remanescentes se juntarem para serem uma igreja triunfante, uma igreja que não vai deixar que o testemunho do Senhor se perca. Amém. E o efeito colateral disso aconteceu em Missões, onde eu estou, desde 2018, desde a eleição, a vitória do Bolsonaro em 2018, o número de pessoas que deixaram de contribuir. Eu trabalhei no local, dirigido por evangélicos, era uma escola, e eu me lembro que dois alunos foram lá fazer a denúncia, porque me viram no Missão na Íntegra, em 2014, junto com os comunistas, os abortistas a escória do evangelho. E dois alunos se reuniram lá e foram pedir a minha cabeça à diretora. Aí a diretora falou: oh, isso aí que você tem que encaminhar para o reitor, né? E aí o diretor da escola, o diretor-geral. E aí foram lá apresentar, e eles falaram: olha, realmente me incomoda, porque incomoda tudo isso, mas infelizmente, ou felizmente, eu não toco em pessoas que o Senhor me mostra que são pessoas de oração. Ele é de oração? Todas as aulas dele, ele começa com uma oração, era uma faculdade evangélica. Começa com oração? Começa com oração. Então, como é que eu vou tocar num homem com oração? Mas eu tenho certeza que eu não resistiria muito tempo depois de 2018, não, porque até as pessoas de oração, eles cessaram, como por exemplo a gente viu acontecendo com o pastor Nilson, que teve um cessamento econômico, e a obra de missão sofreu muito com esse cessamento econômico em 2018, principalmente aqueles que tiveram a coragem de manifestar voto ou manifestar-se contrário à situação que estava acontecendo em 2018, que iria acontecer. Esse cessamento econômico
tocou menos profissionais, pastores, como o irmão, porque o irmão tem uma profissão de onde retira o seu Uhum. sustento. Mas boa parte dos nossos colegas que vivem do sustento integral da igreja ou ficaram calados por medo e tendo que conviver com essa sensação acovardada, de ter acovardado no momento, mas tiveram que fazer a escolha de Sofia, ou dava comida para sua família, ou Sim, abraçava uma bandeira. Não os julgo de maneira alguma, também não, entendo a limitação. A culpa não é sua, meu irmão, a culpa não é com certeza. a culpa são das pessoas que usaram do dinheiro, a dinheiro que era para ofertas e dízimos, para controlar a sua voz. Diante disso, pastor, como é que é ter um envolvimento com a vida pública, porque o irmão é vice-presidente do sindicato, o irmão também já escreveu e já se pronunciou publicamente na Folha de São Paulo, é extremamente ativo nas redes sociais. Hoje, o irmão pastoreia uma congregação, ainda é membro da Igreja de Deus no Brasil. O irmão ainda tem a sua carteirinha de pastor, ou o irmão está igual o Leonardo Boff, silenciado? Não, eu tenho a minha carteirinha, graças a Deus. Isso se deve vamos dizer assim, o respeito que alguns ainda têm por mim na Igreja de Deus, se deve ao fato deles terem me visto menino na igreja. Vários pastores que hoje são anciãos, as pessoas que a gente tem muito respeito pela história, me conheceram muito jovem. Sabem, fui missionário em Cuba, fiquei 1 ano, implantei lá 18 igrejas em 1 ano, só saí antes porque fui expulso do país, eu e minha esposa. Mas eles sabem do que a gente trabalhou, sabem que nós não somos politiqueiros, né? Então, ainda o pouquinho de respeito que ainda tem é em virtude da história que tivemos aí na nossa vida, né? E que eles sabem que nas igrejas que eu pastoreei, eu nunca falei de ideologia ou política em púlpito ou nos locais da igreja, sejam eles físicos ou virtuais, nunca. Isso eu reservo a minha vida, né? Então, nunca em nome da igreja, em nome nunca me pronunciei. Tanto é que a igreja que eu estava cuidando aqui, a maioria eram pessoas bolsonaristas, que frequentavam, estavam comigo aqui. Quando teve a pandemia, preferiram, eu falei que tinha que fechar, que não tinha como continuar, né? Preferiram frequentar outras igrejas que ficaram abertas. Tudo bem, mas nunca os recriminei, nunca, mas sabiam da minha posição fora da igreja, mas nem nos papos ali entre irmãos, aquele papo que tem depois do culto, que está ali batendo, nem ali eu não falava, nunca falei nada, sempre fui muito cuidadoso, mas nas minhas redes, na parte pública eu falava. E claro, no púlpito, o que eu entendo que a gente pode e deve falar é sobre a questão do direito humano. Eu não posso chegar no púlpito e admitir que irmãos digam que bandido bom é bandido morto. Eu tenho que falar contra isso. Eu não posso, no púlpito, deixar que os irmãos falem que quem não vota ou quem vota em tal lugar é o diabo ou é um anjo. Não posso deixar. Isso eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Então, que a gente não pode ter ídolos, que a gente tem que cuidar com a idolatria, que a gente tem que cuidar com qualquer tipo de extremo, que o caminho do cristão é a moderação, sempre foi, né? É aquela coisa de ser moderado, os extremos não combinam com uma pessoa que segue a Cristo. Então, isso a gente fala, isso aí a gente fala. Mas o que a gente realmente... o que nos mantém na denominação a qual eu sou é por conta disso, por conta que ainda, primeiro, os princípios da denominação, vamos dizer assim, tem aqui o livro de regra da igreja, estou até procurando aqui, que ele está aqui, ó. Aí tem um livro aqui, ó. Livro, eu sempre mostro para eles, ó, pessoal, tem um livrinho aqui, ó, que tá com aqui, ó, o livrinho. Ó, vocês estão indo contra o livrinho, porque no livrinho aqui diz que não pode falar de política no púlpito.
Diz também que a igreja não pode indicar ninguém para votar, nem que seja membro da igreja. Então tá lá, eu falo, eu que sigo, vocês não seguem, eu estou seguindo o que está ali, tá? Que foi aprovado em assembleia muitos anos atrás, por gente até que já morreu, mas está aqui. Então a gente precisa, esse desvio da igreja, ele é, na verdade, para um lado. Ou seja, se você fala nos grupos dos pastores, que graças a Deus agora acabou essas coisas, mas nos grupos nossos, era coisa de Bolsonaro, Bolsonaro. Ai de você se tu botasse alguma coisa que não fosse do Bolsonaro, que fosse de outro candidato. Era você é o demônio, mas do Bolsonaro, tranquilo, né? Tranquilo, pode botar, como se ele fosse um Deus. E isso realmente causou um dano muito grande à igreja e muita gente que eu pessoalmente aqui mesmo, né? Acompanhei muitos pastores amigos meus que ficaram numa situação difícil. A gente juntou recursos, tentou manter vários pastores, né? E que tem um pastor amigo meu que nem se pronunciava politicamente, mas ele só dizia que não iria apoiar de maneira crítica esse bolsonarismo. Ele era diretor da CPAD. Ele foi mandado embora. Ele foi mandado embora, um pastor, um homem competente, escreve muito bem, um teólogo assim com uma expertise teológica tremenda, e aí a CPAD mandou ele embora, e ele mandava uma mensagem para mim, falava, irmão, ele trabalha, acho que há 12 anos, era o meu sustento, eu estou sem sustento, sabe? E ele nem era dessas pessoas de falar muito como eu falo, sabe? Então, isso foi Incrível. muito triste o que aconteceu com a igreja. Esse licenciamento econômico, que acho que é o mais covarde, né? É uma violência contra a pessoa, uma violência de humilhação. Licenciamento é o que a gente vê os exércitos fazendo ao longo de toda a história, destruir, provocando fome. E quantos casamentos que já não estavam bem foram destruídos porque o líder, o pastor, economicamente não conseguia trazer o sustento para dentro de casa, a mulher cansada disso tudo, assim como a mulher de Jó e outros homens também, não estou falando só da esposa, mas os maridos também nessa mesma situação, se comportando como a mulher de Jó, que disse, vai lá, amaldiçoa esse Deus e morre, homem, pelo amor de Deus, fala alguma coisa a favor desse presidente aí, porque a gente precisa comer. Você dizendo essas coisas, eu te pergunto, pastor, hoje o Ministério Pastoral já não é, não sei se você ainda vê dessa forma, como uma voz de moderação na comunidade. Não somos conhecidos como vozes moderadas. Hoje acho que não. Agora a gente é conhecido como uma voz estridente e desafinada, né? De um companheiro aí que está sempre com os microfones nas mãos. Hoje nós não somos. Por exemplo, irmão é policial rodoviário federal, tá em atuação. Em situações de conflito, eu acredito que a posição é sempre de moderação. Sempre. Mas sempre. Hoje não. Hoje no irmão hoje não. Mais isso. Hoje eu tenho que botar minha posição muito clara. Assim, eu sempre, na minha vida inteira, eu fui desarmamentista. Sempre. Sempre fui contra o cristão ter arma. Sempre fui. E a tradição da nossa igreja, a Igreja de Deus, era essa, uma tradição. Tanto é que um dos nossos pioneiros, ele era tão pacifista que ele era vegetariano, ele era contra comer carne, por exemplo, porque ele não queria maltratar os animais. Então, a gente tem uma tradição que vem lá ainda que ainda a gente pode trazer dos anabatistas, lá ainda dos valdenses. A tradição pentecostal tem muita ligação com esse povo, que era um povo que tinha uma interpretação bíblica muito mais mística, né? Lia o texto mais para entrar na alma, no coração. Então, a gente tem essa tradição. Então, eu sempre fui. Quando eu entrei na PRF,
é um contrassenso, mas entendo claramente meu papel como policial ali, no meu trabalho. Eu vou citar um caso muito importante, muito que eu acho que ele, quando alguém chega e pergunta, mas aí como é que você lida com isso, né? Porque eu sou desarmado, ou seja, no meu dia a dia eu não uso arma, não sou contra. O dia que eu aposentar, eu vou entregar minha arma com uma alegria muito grande para nunca mais usar, né? Sei do conflito teológico que existe com isso, mas isso é uma posição minha pessoal, né? O que ocorre? Houve uma situação de um assalto a uma agência da Caixa Econômica, às margens da rodovia. Houve uma troca de tiros em que os bandidos que estavam assaltando atiraram contra nós. Eu também atirei, né? Não sei se foi um dos meus tiros, não sei se foi, mas que não estava só eu, né, na ocorrência, e um dos bandidos veio a óbito. E as pessoas ao redor começaram a comemorar e aplaudir a gente. Eu, na hora, gritei e falei: vocês não sabem que essa pessoa tem pai, que essa pessoa tem mãe, que ela pode ter filho, e que estão chorando por ela, e que vão chorar por ela? Respeitem a dor da família dessa pessoa. Naquele dia. Então, isso eu entendo que é o que a gente, como cristão, onde você estiver, você jamais pode abandonar o princípio que te rege, ainda numa situação trágica em que você talvez tenha sido o vetor do término da vida de uma pessoa. Mas isso jamais pode ser comemorado. O CPF cancelado, que a gente ouve na igreja, está agora no colo do capeta, né? Foi de arrasto. É isso que a gente ouve na igreja, não é no mundo. No mundo, tudo bem, mas na igreja ouvir isso, CPF cancelado, que tem que morrer, que é bandido, ele procurou e achou. Gente, onde é que a igreja comemora isso? A igreja sempre buscou salvar o perdido. Então, essa moderação os pastores perderam. Porque eu vi, até botei um vídeo aí que o Malafaia estava no carro, daquele documentário da Petra Costa, e que parece que discute com um motoqueiro, ele dirigindo, e aí ele manda os seguranças vão, ameaçam, mostra algo para ele, que provavelmente foi uma arma, e aí ele, tá vendo? Aí, eu não sou otário, tá vendo? É esse tipo de situação que hoje a gente está mergulhado, né? Infelizmente, em algo que não tem nada de Cristo, não tem nada de evangelho, e que nos envergonha, né? Só causa realmente vergonha ao nosso coração e à nossa vida, né? E isso vai de neopentecostal a extremamente tradicional, né? Porque aquela coisa de se o cidadão entrar na minha casa, eu vou dar um tiro no meio da testa dele. Exatamente. Foi o que eu ouvi, abrindo aspas para um pastor que disse isso numa conferência. Sim. Pastor, se isso ocorre numa situação trágica e fática, em que, de repente, tua família está sendo ameaçada, uma pessoa querendo estuprar, uma situação ocorre. Se isso ocorre numa situação, ainda assim é algo que eu jamais comemoraria. Agora, você falar isso, eu vi o vídeo, com um certo ar de ironia, de um sorriso no canto do rosto. Gente, aonde está o Espírito de Cristo aí? Então, assim, eu tenho uma ideia de que, para mim, eu acredito que há uma opressão demoníaca em vários líderes e autoridades, porque uma fala dessa, ela só pode ser produzida por algo que não é só dessa terra. É algo muito mal, é algo que eu me sinto mal, aquilo me dá... E olha que eu convivo no meio policial, sou policial há 21 anos, mas isso me faz mal. Eu não me sinto mal quando eu vejo um colega meu da polícia falando assim, porque ele é incrédulo, é ímpio, mas um pastor, um colega pastor falando assim, isso eu sinto espiritualmente, eu sinto a opressão ali, sabe? E eu sei que certos demônios não vão sair você botando a mão na cabeça e não vão gritar. Tem demônios que não é igual o do gadareno, tem demônios que é igual ao do sumo sacerdote,
que não vão grunhir, Não. mas são demônios muito mais poderosos e que estão sobre a vida daquela pessoa e que vai ter coragem de entregar Jesus a sofrer, a apanhar e ser crucificado e sorrir com isso. E entregar Jesus para receber uma cusparada na cara, porque um homem preso e ainda cuspir na cara dele. Isso é o supra-sumo da violência contra a dignidade humana. Lembrando desse caso, desse mesmo pastor que se falou do tiro no meio da testa, o Espírito de Deus estava sobre o dono do posto de gasolina, que não atirou nele quando ele assaltou o posto na juventude dele. Só para lembrar o fato. Porque ele deu um testemunho depois dizendo: obrigado, Andrade, por ter colocado os 2 vídeos, mas é para lembrar que... Com certeza. Graças a Deus, o posto que ele Graças a Deus. O Espírito Era outra época. Se fosse nessa época, eu não sei se ele ia sair vivo dali, não. Não, sei, não. Não, com certeza que não. Pastor, estamos chegando no nosso final aqui dessa conversa, desse bate-papo. O irmão é um homem de oração. O homem é um homem de oração. E às vezes a ideia que a gente tem dos homens de oração é que são homens que falam com 3 ou 4 decibéis abaixo do normal. Mas o irmão é muito firme nas suas convicções, no que acredita. É muito firme, inclusive, para posicionar-se dentro desse nicho evangélico progressista que muitas vezes só é um nicho muito de sapatênis, que não entende o contexto da vida do chão de fábrica de uma igreja pequena na periferia do Rio, periferia de São Paulo, de Goiás, onde eu sou. Mas o irmão é um homem de oração. E eu sei que o irmão tem dedicado um tempo à oração às 6 da manhã e faz essa oração ao vivo quando pode, pelo Twitter. E eu te pergunto, como tem sido a sua experiência em orar por pessoas que você não conhece? Por interceder por pessoas que passam ali na live, não se manifestam, não dizem quem são. Como o irmão tem recebido testemunhos? O que o irmão tem experimentado nisso? Nesse ministério da oração? Uma das coisas mais diferentes para mim foi fazer isso, porque eu nunca fiz isso, né? A gente é de uma geração que não é acostumada com isso, né? Eu sempre dei, toda igreja que eu assumi, eu estava na igreja todos os dias, na época a gente estava de tempo integral, e quando não estava na minha folga, 7 da manhã eu abria a igreja para os irmãos, se quiserem, às 6h30 até às 7h30, abria a igreja para os irmãos que quisessem passar antes do trabalho orar, a gente fazia. E toda sexta-feira, isso durante muitos anos, fazia vigília de oração na igreja, toda sexta-feira. Isso já era comum, mas era tudo presencialmente. Quando começou a pandemia, é que eu comecei, então, a fazer essa oração. E me surpreendeu que, na pandemia, era muita gente. Tinha dia que tinha 3.000 pessoas ali no momento da oração. Eu falava, como pode isso, né? E eu percebia que eram maioria pessoas incrédulas, não eram cristãs, e que estavam ali, pelo menos, querendo ouvir algo que pudesse trazer algo ao coração, que seria uma oração simples. E por isso que eu sempre fazia uma oração, eu fazia a oração minha e orava o Pai Nosso para todos, para que pudessem compreender tanto na versão católica quanto na nossa versão protestante. E isso, para mim, foi uma experiência muito importante, porque muita gente entrava em contato comigo, agradecendo, pedindo oração. Aí eu fiz um caderno de oração, anotava todos os pedidos, e aí, às vezes, quando eu não conseguia falar todos ali na oração, eu fazia, porque eu tinha o meu tempo mesmo, né, orando por essas pessoas, respondendo elas, e aí eu vi assim, o quanto que a igreja está carente, né, de pessoas que orem pelos outros, né? Que façam uma oração, que digam, que acreditam no poder de Deus, que acreditam que Deus não é o Deus que está ali nas palavras frias de um livro, mas ele é vivo,
né? O Deus que eu conheci na minha infância, que era Deus vivo mesmo, eficaz, né? Eu tinha um problema de ácido úrico no sangue, que minhas juntas todas ficavam duras. Eu tinha que vir a ambulância e me levar. E chegou um dia que o irmãozinho, que tinha 16 anos de idade, falou assim: olha, hoje Deus mandou eu orar por você e tu vai ser curado hoje. E ele orou por mim, Amém. eu senti um queimar no meu corpo inteiro, e depois daquele dia nunca mais eu tive nada, fiz exame, tudo. Então eu acredito no poder de Deus, acredito assim na ação de Deus por meio da oração. Então para mim era diferente essa coisa de não ver as pessoas. Será Uhum, que, né, como é que Deus age aí pela internet? A gente não, né, não conhece, que a gente é de uma geração que é presencial, não é assim. uhum, Mas eu acho que na situação atual, hoje, é o que, por um lado, me ajuda e, por outro lado, ajuda as pessoas. Eu só não tenho sido mais constante por causa de questões de trabalho, que é uhum. do plantão, aí eu não tenho como vamos dizer assim, todos os dias, né? Mas quando eu estou tranquilo, todos os dias eu me agradeço muito a Deus pelas pessoas que são abençoadas, porque eu também sou, né? E eu acho que a gente precisa realmente levantar clamores, porque hoje eu tenho um grupo em casa aqui que a gente reúne, né? Uhum. Toda quinta-feira. Um grupo pequeno, a gente reúne em casa para orar, a gente ora um pelos outros. Todos os pedidos de oração que a gente fez aqui em casa, Deus atendeu. Então a gente Amém. continua orando em casa com um grupo de pessoas diversas aqui, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a permanecer firme até o fim, que eu acredito, né, que estamos aí no tempo do fim mesmo. Amém. Pastor, aí, ó, para você que não acreditava, sindicalista, policial rodoviário federal, filiado ao PDT, da ala do Brizola, porque tem um PDT que não é mais do Brizola, brizolista, metaleiro, missionário da Jocum, tudo isso e o homem da hora. E aí eu não entendo por que você ainda tem. Porque você acredita que esse homem não é um homem que tem um coração em chamas pelas pessoas e pelo servir a Cristo. Pastor, nos despedimos, mas eu queria dizer uma última pergunta mesmo. O irmão crê que na pandemia nós perdemos uma grande oportunidade de sermos um- uma voz de consolo para o mundo, para o Brasil e para o mundo, porque ao invés de termos difundido tanta mentira, talvez se nós tivéssemos orado pelas famílias que estavam desesperadas com os seus entubados, outros sendo enterrados sem a presença da família. O irmão crê que na pandemia nós perdemos uma grande oportunidade de dizer ao mundo quem é Jesus? Eu acredito sim. Eu me lembro que quando os irmãos estavam reunidos na igreja comigo, e eu falei que a gente ia ter que fechar, eu falava para eles: isso não quer dizer que a igreja vai acabar. Eu vou fazer visitas, eu vou encontrar os irmãos. A gente vai, não vamos ter esse grupo aqui, mas nós vamos encontrar os irmãos. Eu estava disposto a, se tiver que levar a ceia para cada um, em cada casa, eu faria, como eu já fiz em outras vezes. Lembro muitas vezes que eu olhava no culto de domingo, no dia de ceia, o fulano não veio. Durante a semana eu ia na casa levar a ceia. Então sempre fiz isso. Então eu falei, não, ninguém vai ficar desassistido. Nós vamos continuar assistindo cada um. Mas os irmãos não acreditaram nisso, ou não quiseram isso e preferiram viver. E aí a gente, diante da maluquice toda, a gente acabou tendo que perder tempo em Uhum, desconstituir a maluquice, ao invés de trabalhar por aqueles que precisavam. Esse é o grande lamento que eu uhum, tenho, de ter sido obrigado a perder tempo em dizer, gente, cuidem, cuidado. Tem um pastor, é batista, amigo meu do Rio de Janeiro, morava em Niterói, e somos da mesma época, estudamos juntos, né? E ele morreu logo no segundo mês. Um cara forte, um cara corria, tinha a mesma idade que eu, e ele morreu logo no segundo mês, deixou a mulher e mais 3 filhas. Então eu não podia uhum. deixar isso acontecer. Eu falava, irmãos,
não ouçam essa maluquice, não, vamos fazer o certo. Só que a gente perdeu muito tempo tendo que desconstituir as maluquices e não teve o devido tempo de ser profeta. Nós que acreditávamos, né, que a gente poderia ajudar as pessoas, né? Esse é o meu grande lamento nesse período de pandemia, né? Que hoje é pastor, sinceramente, eu acreditava que a gente podia fazer alguma coisa pela igreja institucional de mudar a situação. Eu não acredito hoje, eu acredito de pessoas, a gente vai atingir pessoas, Sim. mas a igreja institucional, eu não acredito. Acho que a gente É. vai daí é para pior mesmo. Deus seja misericordioso conosco, com a igreja que não se seduziu pela voz e pelo poder, e Amém. nos dê força, porque esse ambiente que a gente está aqui, essa conversa, o intuito é alcançar esse grupo de pessoas que, de alguma maneira, está desiludida, está dentro, desiludida ainda dentro, desiludida fora, pessoas que estão desiludidas com a igreja e não querem mais saber de igreja. O nosso intento é mostrar que existem pessoas que militam por Cristo, que entendem essa realidade. Nós conversamos sobre muitos assuntos aqui, uma da realidade, a realidade política, institucional da Uhum. igreja, a sua cooptação pelo poder vigente, a sua permissão do uso do púlpito para a pregação de uma mensagem que não era de Cristo, num discurso de violência, um discurso não de apaziguamento, mas de violência, de um discurso do revanchismo, um discurso amargo. Esse discurso está aí, ele tem voz, as redes sociais produzem isso, mas também tem esse discurso que você acabou de ouvir aqui com o pastor Alexandre. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que conseguiu Amém. chegar até o final dessa entrevista, desse bate-papo, muito obrigado. Eu espero que isso tenha servido para você como um consolo de Deus. Amém. Olha, nós estamos sabendo o que está acontecendo. Eu me lembro no filme Exterminador do Futuro, não sei qual deles, em que eles soltam no rádio: se você está ouvindo essa mensagem, é porque saiba que existe uma resistência, você não está sozinho. Se você ouviu essa mensagem até agora, saiba que você não está sozinho. Pastor Alexandre, muito obrigado por isso. Amém. Os dados, as informações para você encontrar o pastor Alexandre lá na oração às 6 horas da manhã, vou colocar na descrição do vídeo, se você ainda não conhece esse ministério. Segue ele lá, em nome de Jesus, lá no Twitter. Não Amém. tem Instagram, graças a Deus. Ele é o rei do Twitter. Está lá no Twitter. Não foi para o Instagram também, pastor? Não. Tem Instagram, mas uso pouco. Uso muito Ah, pouco. certo. O Instagram é só para mostrar a caravana no pôr do sol, com um fogãozinho lá de 2 bocas, É isso aí. aquela cadeira de praia. É um homem Isso aí. de caravana. Pastor, aguenta só um pouquinho, Sim, claro. a gente vai parar a gravação aqui, e aí eu quero me despedir do irmão fora do ar. Deus te abençoe, obrigado pela audiência, Amém. gente. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, comente alguma coisa, por favor, comente alguma coisa, e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Digo esse vídeo e esse vídeo para você assistir agora. Valeu? Até mais.